E aí, pessoal, estamos aí com mais uma questão da FUVEST 2020, dessa vez é a questão 24. Temos um problema aqui, essa questão é interdisciplinar, então precisamos de um conhecimento, inusitadamente, nesse caso, de inglês, porque o quadrinho que é apresentado para a gente está em inglês. Não é um inglês complicado, tá? Mas ainda assim é inglês, então algum nível básico de inglês, desse idioma a gente tem que ter. Aqui a gente vai fazer uma tradução livre para a gente poder ler o enunciado depois e resolver a questão. Vamos nessa? Vamos lá. Então aqui no primeiro quadrinho a gente tem aqui o seguinte, o Calvin está lendo um livro que diz: o ponto A está 2 vezes mais distante do ponto C que o ponto B está do A. Pegou a ideia? Calma, vamos continuar. Se a distância do ponto B até o ponto C é de 5 polegadas, o quão distante está o ponto A do ponto C? Pegou a ideia? É difícil mesmo, é um jogo de palavras. O Calvin não pegou essa ideia, então ele fez uma cara feia aqui, depois começou a fazer imitar um monstro, e no quarto quadrinho ele diz o seguinte: os mortos-vivos não precisam resolver problemas com palavras, alguma coisa do gênero. Então, vamos ler o enunciado aqui e deixar o humor para outra ocasião. As possíveis soluções em polegadas, inches no inglês, para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão em uma mesma reta, são. Essa passagem onde ele diz que o A, B e C estão em uma mesma reta é muito importante. Ela faz toda a diferença, porque ela restringe o nosso leque de possibilidades de uma maneira significativa. Tudo bem? A gente sabe que esses pontos estão sobre uma mesma linha, ou seja, são colineares. Então vamos começar fazendo um desenho da situação, fazendo uma linha reta, certo? E aí a gente tem o seguinte, vamos começar aqui colocando o ponto A, certo? E a gente sabe que o ponto B vai ter uma distância, e que essa distância, se a gente dobrar, vai ser a distância do A até o C. Trocando em miúdos, se a distância entre o A e o B for x, certo? Então a distância entre o A e o C tem que ser 2x. Tudo bem? Então, como eu já chamei aqui A e B, se eu colocar o C à direita do B, então eu vou ter que a distância de A até C, que é 2x, já gastei x aqui, vai sobrar x para cá aqui também. Show de bola? Vamos ver se a gente tem uma outra configuração. Nessa primeira eu coloquei o B entre o A e o C. Agora eu vou fazer diferente, eu vou colocar o A no meio, tudo bem? Então a gente vai ter o seguinte. Se o A estiver aqui no meio, eu posso colocar o B ou o C na esquerda, isso tanto faz. Vamos colocar o B aqui, à direita, certo? Vamos continuar respeitando a máxima de que a distância entre A e B é x. E vamos escrever aqui embaixo. Se a distância entre A e B é x, então a distância entre A e C, que é o dobro, tem que ser 2x. Assim como a gente fez no primeiro, só que dessa vez com o C no outro sentido, certo? Então esse aqui é o ponto C, aqui vai ser 2x. Show de bola? E aí você pode se perguntar o seguinte, será que existe uma terceira configuração? Na primeira a gente colocou o ponto B no meio, na segunda a gente colocou o ponto A no meio. Será que existe a possibilidade de colocar o ponto C no meio? Vamos ver. Então a gente vai ter aqui o ponto C aqui no meio, certo? O ponto C aqui no meio. E aí vamos colocar o ponto A aqui à direita do ponto C, certo? Ponto A. A distância entre A e C é de 2x, certo? É de 2x. E agora vamos botar o ponto B aqui à esquerda do C, para que o C fique no meio. Só que se a gente fizer isso, não importa onde a gente coloca o B aqui à esquerda. Vamos, sei lá, aqui, por exemplo. Como a distância entre A e C já é de 2x, o B estando aqui à esquerda vai fazer com que a distância entre ele e o A seja maior que C. E a gente sabe que isso não pode acontecer, certo? Então essa terceira configuração aqui, ela é impossível para as condições de restrição que foram impostas. Então a gente só pode brincar com a primeira configuração e a segunda configuração, certo? Então vamos brincar aqui com a primeira, olha só. Ainda no primeiro quadrinho, existe uma passagem onde o Calvin diz o seguinte, lê o seguinte.
Se a distância do ponto B até o ponto C for de 5 polegadas, qual é a distância entre A e C? Então vamos escrever aqui, ó. A distância entre B e C é de 5 polegadas. Vamos anotar aqui, certo? 5 polegadas. Se x é igual a 5 e a distância entre A e B também é 5, então aqui a gente vai ter x igual a 5 também. Qual é a distância entre A e C nesse primeiro caso? Vai ser de 2x, ou seja, 2 vezes 5, 10. Então a resposta para essa primeira configuração vai ser 10. Tudo bem? Para a segunda, vamos continuar pensando a mesma coisa. A distância entre B e C é de 5 polegadas. Só que nessa segunda configuração, a distância entre B e C está escrita como 3x. Repare só, 2x mais x, 3x. Então a gente vai ter uma simples equação aqui, ó, bem tranquila de resolver, onde 3x é igual a 10. Desculpa, 5, certo? É igual a 5. Então passando o 5, né? O 5 não, o 3 para o outro lado, a gente vai ter que passar dividindo. Então o x vai ser igual a 5 sobre 3. Ele quer saber a distância entre A e C. A distância entre A e C na segunda configuração continua sendo de 2x. Só que nesse caso, x é igual a 5 sobre 3. Então a gente vai ter, né, resposta nesse segundo caso, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 5 sobre 3, que é igual a 10 sobre 3. Então as nossas possibilidades de resposta são 10 e 10 sobre 3. Qual é a resposta que é contemplada aqui entre as opções? É a, deixa eu ver, letra A. Letra A de alternativa correta, certo? Se você gostou dessa questão, dessa resolução, se ela te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho em algum lugar desse painel aqui do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!